Na filosofia do budismo, uma das ideias centrais é de que se você conseguisse abrir mão de todos os seus desejos, de todo o seu querer das coisas, você seria feliz. Porque você para de querer, você para de sofrer porque você não consegue ter e você daí fica satisfeito e puramente feliz. Mas na vida real, a gente sabe que não é bem assim. Você já quis muito alguma coisa na sua vida em determinado momento e você vai continuar querendo as coisas na sua vida. Quando você era criança, você quis muito um brinquedo. Quando você era adolescente, você quis muito um videogame ou ficar com uma certa pessoa. Quando você era mais velho, você quis muito passar numa faculdade ou conquistar seu primeiro carro, conquistar um emprego. Hoje em dia, você quer ganhar mais dinheiro, você quer emagrecer, você quer meter o shape, você quer construir sua empresa, crescer seus negócios. Tanto faz, mas a gente vive querendo as coisas. Porém, poderia ser muito mais simples se a gente, quando quer as coisas, tem tempo, tem energia, tem a possibilidade de ir atrás, a gente fosse atrás, gostasse desse processo e se realizasse. Mas não é bem assim que acontece, né? Mesmo quando você quer muito crescer na sua carreira, por exemplo, você se distrai o tempo inteiro no seu Instagram, você não vai na aula de inglês, você não vai treinar, você não dorme no horário. Você sabe que essas coisas poderiam avançar aonde você quer chegar, mas você simplesmente não faz. Essa luta interna é extremamente comum. E a culpa não é nem sua. Na verdade, é simplesmente assim que seu cérebro funciona. Hoje eu quero falar para vocês sobre dopamina, essa molécula que é conhecida como a molécula do desejo e que de fato é o motor que impulsiona todos os nossos sonhos e ambições. Ela te motiva, ela faz sonhar, ela faz você querer grandes coisas, querer crescer na vida, descobrir, explorar. Mas aqui que tá o paradoxo. Ela também pode ser a razão pela qual você se sente tão mal o tempo inteiro. Essa sensação de perder o controle e ir atrás de coisas que nunca te fazem satisfeito também é a dopamina. E essa confusão que você tá sentindo agora não é só sua. Apesar do conteúdo na internet sobre dopamina ser nauseante, existem algumas perguntas que você ainda tem. A dopamina é boa ou faz mal? A gente deve tentar aumentar ela ou evitar ela? Ela nos dá prazer ou ela nos motiva a fazer coisas difíceis? Bom, a resposta para tudo isso é muito simples. A resposta é sim. Sim, a gente deve aumentar a dopamina em certos circuitos e diminuir em outros. Sim, a dopamina pode fazer bem, mas sim, ela também pode fazer mal. E sim, a dopamina nos dá prazer e recompensa e sim, ela também nos motiva a fazer coisas difíceis, nos impedindo de ter prazer e recompensa com outras coisas. Então nesse vídeo você vai entender exatamente tudo isso sobre a dopamina e como incentivar os circuitos certos para você conquistar as coisas que demandam mais tempo e mais esforço sem cair na tentação das distrações rápidas e frequentes que a gente tem por aí. Ou seja, eu quero te ensinar a sair do estado dopamimado para o estado dopaminérgico. A dopamina é muitas vezes chamada de a molécula do desejo ou a molécula do prazer. Mas a verdade é que os papéis que ela desempenha no cérebro são muito mais profundos e complexos que isso. Para entender como ela influencia nossas decisões e nosso comportamento, a gente precisa entender o conceito de previsão de recompensa. Imagina que você está indo para o trabalho e você vai num caminho novo. E nesse caminho novo você vê uma padaria nova que abriu, você nunca passou lá. E aí por curiosidade você entra e pede um café. E esse café é o melhor café que você já tomou na sua vida inteira. É um café saboroso, quentinho, bem feito, equilibrado, aromático, enfim, o melhor café que você já tomou na sua vida. E por causa dessa surpresa boa, desse prazer inesperado que você recebeu, o seu cérebro registra isso como uma coisa importante e dá uma ativação de dopamina forte naquele momento. No dia seguinte, se você passar por esse mesmo caminho, só de você ver a plaquinha daquela padaria, você já vai ter uma liberação de dopamina pela antecipação daquele prazer. Ou seja, a dopamina não é necessariamente responsável pelo prazer que você sente ao tomar aquele café novamente. Ela é responsável pelo prazer que você sentiu ao receber aquele prazer pela primeira vez, de forma inesperada, que eu já vou explicar aqui abaixo, e pela antecipação daquele prazer ao ver o estímulo, que é a placa da padaria, que te lembra a possibilidade de receber algo desejável como aquele café tão bom. Então a dopamina está fazendo duas coisas. Uma, ela está associando um certo estímulo, que é a padaria, com uma recompensa, que é o café, motivando você a repetir esse comportamento perante o estímulo, e ela dá uma sinalização de prazer para aprender que aquilo é bom. Todo esse processo é chamado de aprendizagem de recompensa. Então é assim, cada vez que você recebe algo inesperadamente bom, o seu cérebro ajusta expectativas futuras, observando todos os estímulos que levaram a essa recompensa inesperada. Esse processo de ajuste chama-se erro de previsão de recompensa. Se a recompensa é maior do que o esperado, a dopamina dispara, criando motivação para você repetir essa mesma ação no futuro. Agora, se a recompensa é menor do que a expectativa, existe uma frustração.
Aí a dopamina diminui, fazendo com que você queira buscar dopamina de outra forma, para repor aquela dopamina que diminuiu. Ou seja, é tudo baseado em expectativa e recompensa e a diferença entre os dois. Esse sistema é muito vantajoso porque ele nos ajuda a explorar o mundo e ajustar nossas ações e nossas percepções para buscar o que é realmente mais benéfico pra gente. Mas tem um problema. A dopamina não consegue diferenciar o que é realmente benéfico pra gente e o que é simplesmente um prazer instantâneo, rápido e forte. Ela não tá nem aí se uma coisa faz bem ou não pra você. Se há uma expectativa alta de recompensa, e quanto mais rápido melhor, mais motivado você vai estar. Mas aí quando essa expectativa não é cumprida, você se sente frustrado, insatisfeito e com uma vontade ainda maior de querer mais. Esse processo que eu acabei de demonstrar para vocês, que é esse processo de aprendizagem motivacional, envolve o circuito mais bem conhecido da dopamina, que é o circuito mesolímbico, que vai da área tegmental ventral do cérebro até o núcleo accumbens. Aqui a gente vai chamar esse circuito de dopamina de desejo, porque ela é responsável pela motivação que vem acompanhado da antecipação de recompensa. Ela é ativada quando você percebe uma oportunidade de conseguir algo desejável, seja comida, dinheiro, entretenimento, aprovação social, sexo, o que for. E é o circuito que está sempre fazendo a gente buscar mais, querer mais. Mas a motivação também tem um circuito paralelo que é muito menos conhecido e provavelmente muito mais importante, que é o circuito mesocortical, que começa na mesma área tegmental ventral do cérebro, só que ao invés de ir para o núcleo accumbens, ele vai para o nosso neocórtex, mais especificamente para o córtex pré-frontal, que é uma área associada à regulação emocional e de humor, foco e controle de impulsos. Ou seja, esse circuito te ajuda a avaliar se aqueles desejos e aquelas ações que você quer realizar, motivados pelo circuito de desejo, são consistentes com os seus objetivos de longo prazo e não estão colocando em risco sua vida. Ou seja, ele trabalha no presente, permitindo você priorizar, planejar e executar ações que estão alinhadas tanto com o que você quer, com o que você realmente precisa e é importante e vai te fazer bem. Esse é o circuito que é essencial para transformar sonhos, que são complexos, difíceis de chegar, em realidade, porque ele te dá um passo a passo concreto, com etapas e esforços, e consegue executar isso em vez de ceder para todas as pequenas distrações e recompensas imediatas ao seu redor. E esses dois sistemas, eles não atuam de forma isolada, eles atuam conjuntamente. A dopamina do desejo impulsiona você a buscar novas oportunidades, enquanto a dopamina de controle regula essa busca, garantindo que ela seja produtiva e sustentável. É como se a dopamina do desejo fosse o motor do carro e a dopamina do controle fosse os pneus, o freio, a direção que realmente controla onde esse carro vai. Mas aí que tem um outro problema, que é que num mundo cheio de estímulos instantâneos, fortes, rápidos e constantes, o circuito de desejo está frequentemente sobrecarregado. Redes sociais, comidas ultrapalatáveis, acesso à internet com jogos, pornografia, compras online, entretenimento gratuito, tudo isso está sobrecarregando a sua motivação. Por isso que é fundamental você entender, primeiro, o que acontece quando esse circuito é sobrecarregado, que é o que eu vou falar em seguida, mas mais importante ainda, como intencionalmente ativar o circuito de controle para colocar em prática o que você realmente gosta e não só o que está mais perto e o que o seu sistema de desejo está falando que você quer agora. Você precisa aprender a controlar para poder realizar. E é disso que a gente vai falar agora. Primeiro passo é entender, então, o que acontece quando a dopamina do desejo está dominando. A sensação nesse momento é de que você não tem controle. Racionalmente, você sabe o que você tem que fazer, racionalmente você tem planos, você tem objetivos de vida, você tem valores, mas no dia a dia você está constantemente distraído por coisas que são mais apetitosas naquele momento. Vamos imaginar que você começou um projeto importante no seu trabalho. Só de você pensar naquele projeto, aquilo te dá uma energia, te motiva, você consegue visualizar ele pronto, você recebendo um monte de dinheiro por aquilo, você recebendo apreciação por aquilo. Mas quando chega o momento de agir, você sente um desconforto. Afinal, você precisa trabalhar, precisa de paciência, precisa se frustrar, precisa aprender, precisa colocar tempo naquilo. E aí, esse desconforto gera uma tensão. Essa tensão leva você a querer aliviar aquela tensão de alguma forma. Aí você vai lá e, sei lá, pega o celular, faz uma compra online ou vai comer alguma coisa. E aquilo realmente alivia a sua tensão, porque aquilo é prazeroso. E aí o que acontece? Começa a formar-se aquele aprendizado. Toda vez que você se sentir tédio, pressão, dificuldade, estresse, a associação com aquele estímulo não vai ser: não, tudo bem, vou continuar, vou focar, ou vou respirar um momento e vou voltar a trabalhar. Não, vai ser: vou entrar no meu celular,
vou fazer uma comprinha, vou comer alguma coisa. E cada uma dessas repetições vai fortalecendo esse ciclo de associação dopaminérgica. Mas logo depois, como você muito bem sabe, vem a culpa, vem a frustração e a insatisfação. E isso, gente, pode ser muito pior. A dopamina de desejo ela pode ser sequestrada por algumas substâncias, fazendo com que esse ciclo vire um vício realmente perigoso na sua vida. Substâncias como cocaína, opioides, álcool e outras drogas, elas realmente sequestram esse sistema, porque elas oferecem uma recompensa tão intensa que o seu cérebro não consegue mais pensar em mais nada a não ser receber essa mesma recompensa de novo e de novo e de novo. Seu cérebro não consegue mais priorizar nada. É só isso que ele pensa. E apesar de comportamentos cotidianos como redes sociais, entretenimento, pornografia não terem um efeito tão grande, eles operam de uma maneira muito similar. Eles reforçam os ciclos de busca, criando um estímulo cada vez mais forte com aquela associação tédio, recompensa, frustração, tédio, recompensa, frustração, e aí você vai repetindo aquilo. Eles enfraquecem o circuito de controle. O córtex pré-frontal, que é responsável por frear esses comportamentos e regular a sua motivação, como ele não está sendo usado, ele fica enfraquecido. E você depende mais ainda de recompensas rápidas para estabilizar seu humor. E embora muitas vezes esse ciclo de desejo incontrolável pareça impossível de vencer, a única maneira de você realmente retomar esse controle é usando mais dopamina. Só que de outro jeito. Retomar o controle não significa parar de desejar. Retomar o controle significa saber usar a dopamina de controle, de regulação, de planejamento, de priorização para direcionar essa energia criada pelo desejo. Como a gente viu, a dopamina do desejo e a dopamina do controle funcionam de formas complementares e opostas. A dopamina do desejo é focada no futuro próximo, focada na antecipação e na possibilidade de recompensas. Ela é ativada por novidade e surpresa, mas nunca entrega uma satisfação duradoura. A dopamina de controle é focada no presente e na regulação, tá ligada a planejamento de longo prazo, à disciplina, ao esforço consciente e ao cumprimento de metas realistas. Enquanto o desejo cria a motivação, é o controle que dá a ele direção. Quando equilibradas, esses dois circuitos permitam que você sonhe grande, seja ambicioso, mas com os pés no chão, sabendo quais são os próximos passos. Imagine uma pessoa que quer correr uma maratona. A dopamina de desejo que motiva ele a ser uma pessoa atlética, a cruzar a linha de chegada, a ganhar aquela medalha, poder falar que ela é maratonista, a perder peso, a ser mais atlético. Mas é a dopamina de controle que vai fazer essa pessoa levantar de manhã cedo e correr quando tá frio, quando tá quente, quando tá chovendo e manter a disciplina com a dieta, com o sono e tudo mais. Você precisa das duas. E você sabe quando a dopamina de controle entrou em ação porque acontece o seguinte: você se mantém focado e completa as tarefas difíceis mesmo quando você quer procrastinar. Você segue um orçamento para economizar dinheiro porque você tem um plano de fazer uma viagem ou investir em alguma coisa. Você decide cozinhar a comida que você tem na sua geladeira ao invés de pedir um delivery. E cada uso bem sucedido da sua dopamina de controle aumenta a sua autoeficácia, que é a crença na própria capacidade de alcançar objetivos mesmo perante dificuldades. Isso aqui é fundamental. A autoeficácia é o combustível da dopamina de controle. Autoeficácia é tenacidade, é a confiança de que você consegue perseverar, que você consegue conquistar um desafio mesmo quando esse desafio é difícil. E a autoeficácia, ela cresce com pequenas vitórias. Essas vitórias alimentam o circuito de dopamina de controle, criando um ciclo positivo. Quanto mais você realiza, mais você acredita na sua capacidade de realizar e mais motivado você se sente para continuar nesse esforço. Isso é ser dopaminérgico, ao invés de ser dopamimado. E é por isso que algumas estratégias realmente são muito eficazes, de acordo com a neurociência. Dividir grandes projetos em pequenas etapas e pequenos objetivos funciona por causa disso. Ter pequenos ganhos rápidos no começo de um processo alimentam a sua autoeficácia específica com relação a uma tarefa e fazem você mais propenso a continuar. Não é à toa que certas dietas começam de forma muito radical, fazem você perder muito peso rápido e depois estabilizam de uma forma mais sustentável. Isso é para fazer você não desistir no começo e se sentir capaz de mudar. A gente também tem muito a aprender com a terapia cognitivo-comportamental, que alavanca essa dopamina de controle para melhorar o comportamento e a saúde mental dos seus pacientes. A TCC reconhece a complementaridade entre esses dois circuitos dopaminérgicos e usa da força do circuito de controle para melhorar o seu comportamento. Ao invés de tentar frear ou redirecionar o desejo, como outras terapias fazem, a TCC foca na modificação ambiental, criação de hábitos, processos
processos e pensamentos que regulam os impulsos e promovem escolhas mais conscientes e alinhadas com os objetivos de longo prazo. Não é à toa que a terapia cognitivo-comportamental é uma das mais eficazes e com maior embasamento científico para mudança de comportamento, mesmo em situações comportamentais difíceis e de saúde mental bem comprometida. Se não fosse pelos nossos circuitos dopaminérgicos, nós não seríamos os humanos que nós somos hoje. As grandes conquistas que a gente tem como seres humanos, da nossa sociedade, da nossa medicina, da nossa ciência, da nossa arte, foram por causa da dopamina. Mas como você muito bem viu, ela é uma faca de dois gumes. Se a gente permite que a dopamina de desejo domine, e ela está muito mais sujeita à dominação no ambiente que a gente vive hoje, a gente começa a viver num ciclo de busca incessante que não nos leva a ter nenhum tipo de satisfação ou realização pessoal. Por outro lado, quando você aprende a fortalecer o seu circuito de controle, você pode transformar esse ímpeto, essa ambição, esse desejo em ações concretas que vão levar você a construir uma vida mais satisfação e mais resultado. E controlar a dopamina não significa eliminar o desejo ou reprimir a sua energia criativa. Muito pelo contrário, significa saber usá-la como ferramenta, equilibrando os impulsos de curto prazo com escolhas conscientes que constroem um futuro que é mais alinhado com os seus objetivos e valores de vida. Se você chegou até aqui, você merece um resumo executivo do que fazer saindo desse vídeo. Número 1, lembre-se, muitas vezes o que você mais quer fazer não vai te trazer satisfação. 2, alimente o seu senso de autoeficácia com pequenas vitórias da dopamina de controle. 3, substitua suas crenças sabotadoras por pensamentos mais funcionais. Ao invés de se não for perfeito eu não faço, transforme isso em melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. E 4, modifique o seu ambiente ao máximo para enfraquecer a dopamina de desejo. Reduza os estímulos e aumente as recompensas da dopamina de controle. No final, a pergunta importante aqui não é você controla a sua dopamina ou ela controla você? Porque, no fundo, ela controla você. A pergunta real é, como eu faço para equilibrar o meu sistema dopaminérgico? Mas isso é mais do que uma pergunta. É um convite para você usar o conhecimento que agora você tem sobre o seu cérebro para assumir um pouco mais as rédeas da sua vida e transformar esses desejos que realmente são importantes em realizações que vão te trazer uma satisfação e um bem-estar. Agora tá na sua mão dar o próximo passo. Se você gostou desse vídeo e acha que vai ser útil para mais gente, deixa um like aqui para o algoritmo saber disso também e chegar nas pessoas que precisa chegar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal que vai ter mais e mais. Até mais e lembre-se, alimente sua mente.